E aí, alunos preparados para iniciar a nossa aula de Educação Física? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora chamo vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula 5, objeto de conhecimento, jogos do contexto comunitário e regional. Detalhamento, tacobol, barra-bandeira. Muito bem, então vem comigo aprender um pouco sobre esses jogos, tradicionais da nossa comunidade. Vamos lá, então, de aula. Bom, então, para iniciar a nossa aula, eu trago aqui um questionamento para vocês. Você sabe o que são jogos do contexto comunitário e regional? Prestem bem atenção aí nessas nomenclaturas, jogos do contexto comunitário, a gente já consegue afunilar aí, vendo que é mais próximo da nossa realidade, da nossa cultura. Mas que para a gente conseguir esmiuçar melhor, essas nomenclaturas, vamos ver aqui o que significa a palavra jogo, para dar um norte melhor aqui para o nosso pensamento. Bom, o jogo é uma palavra que se originou do vocábulo latino iocus, que significa diversão, brincadeira. Então, aqui a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia que o jogo está relacionado àquela ludicidade, ao lazer, à brincadeira, à diversão, ok? E quando a gente associa o conceito do jogo com o contexto comunitário e regional, a gente amplia essa nossa visão quanto a esses jogos, ok? Porque ele vai tratar justamente de relacionar a prática corporal, através dessas brincadeiras, justamente com a cultura daquele local, com o folclore, com a história daquela comunidade, valorizando também e perpetuando os valores, o conhecimento daquelas pessoas, daquela comunidade. Então, a brincadeira, o jogo, ele vai ter não só o objetivo de divertir, mas também de perpetuar esse conhecimento que é passado de geração em geração. Então, são aqueles jogos que são jogados desde quando o mundo é mundo, Vem ali dos nossos avós, dos nossos tataravós, foi passado para os nossos pais e hoje a gente vai conhecendo, porque é um conhecimento que vai passando ali de geração em geração. E olha só que interessante, a arqueologia, ela registra a presença dos jogos na humanidade desde do ano 2600 a.C. Olha só quanto tempo, Este fazendo parte da vida do homem, mesmo que de forma intuitiva, onde os povos dessa época retratavam coisas do seu cotidiano. Olha só que interessante, a gente vê a presença dos jogos, das brincadeiras, já ali inseridas no cotidiano dessas pessoas que já viveram aí há milênios, da nossa época aqui, milênios atrás. Então, na pré-história, como vocês vão observar, os jogos estavam presentes como formas de lazer e de representar atividades rotineiras, mas também eram usados na transmissão de tradições e heranças culturais. E na Idade Média ficaram meio de lado em virtude do olhar da Igreja para as práticas corporais, que era dada ali como pecaminosas e ofensivas à doutrina. Então, aqui a gente já tem uma ideia que esses jogos, essas brincadeiras, se fazem presentes dentro da nossa história desde os primórdios da nossa existência, Justamente porque era uma forma que eles tinham de retratar o que acontecia ali na sua rotina, o que era cultural ali naquela época, tudo isso era acrescentado dentro desses jogos e dessas brincadeiras. Só que, com o passar do tempo, a cultura ela foi mudando, o pensamento do homem foi mudando, e aí chegou uma época da nossa história, chamada Idade Média, em que as práticas corporais, que também, no caso, as brincadeiras são práticas corporais, eram dadas como atos pecaminosos, e por isso elas foram abandonadas naquela época. Mas, obviamente, com o passar do tempo, essa ideia foi mudando e hoje esses jogos, essas brincadeiras voltaram a fazer parte aqui do nosso cotidiano, sempre retratando ali contextos da nossa realidade, da nossa cultura, da nossa regionalidade.
ok? Bom, então, dando continuidade aqui, os jogos do contexto comunitário e regional são manifestação da cultura corporal, levando em consideração as possibilidades de recriar esses jogos, agregando elementos locais, próprios da cultura e tradição, levando em consideração aspectos como acessibilidade e adaptação. Então, imagina só. A gente já consegue observar aqui que esses jogos eles trazem muito da regionalidade. Portanto, se uma brincadeira que veio lá de Portugal, por exemplo, chegou aqui ao Brasil, vocês vão observar ao longo da nossa aula que elas vão sofrendo adaptações, justamente porque ela vai sendo adaptada ao contexto em que ela vai estar sendo praticada. Certo? Então, por isso existem essas adaptações e também a questão da acessibilidade, né? Porque Portugal é muito diferente do Brasil, então a gente tem que, através dessas brincadeiras, fazer essas adaptações para poder elas conseguirem se perpetuar aqui no nosso território. Bom, então, atualmente, né, devido ao progresso e às mudanças que aconteceram nessas brincadeiras e jogos, hoje a gente vê aí uma substituição dessas brincadeiras e desses jogos pelo uso da televisão, dos jogos eletrônicos e também pelos computadores ou outras alternativas tecnológicas aí, digitais, que às vezes substituem, né, esse lazer, esse tempo de lazer. A gente já observa aí muitas crianças passando muito tempo em exposição às telas, ao invés de estarem ali socializando com seus amigos, brincando e passando esse conhecimento para outras pessoas. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, justamente porque quanto mais tempo na frente das telas a gente passa, mais sedentário a gente fica e a gente já sabe que isso vai ocasionar problemas na nossa saúde. Tá bom? Agora que eu falei aqui, introduzi um pouco sobre esse tema relacionado aos jogos tradicionais, né, aos jogos do contexto comunitário e regional, eu vou apresentar, se vocês ainda não conhecem, a vocês a brincadeira do barra-bandeira, ok? Então, brincadeira do barra-bandeira segundo, né, o local onde ela vai estar sendo praticada, ela vai receber diversos nomes diferentes, justamente porque vai trazer características daquela região. Como vocês vão observar aí no mapinha do nosso Brasil, né, de cada região, vocês vão observar aí que existe um nome específico dessa brincadeira sendo utilizada de maneira diferente. Vamos ver então aí nesse VTzinho que vai estar aparecendo para vocês aí na tela, ok? Do nosso mapa do Brasil. Então observem aí que em São Paulo, né, vai estar vindo aqui o nome de rouba-bandeira. Já em Santa Catarina vai ser salva-bandeira. Lá no Pará é bandeirinha, né? E ali, em Minas Gerais, a brincadeira se chama Vitória. Aqui no norte é chamado de barra-bandeira, né? E temos ali no Rio de Janeiro pique-bandeira. Olha só que interessante, né? Conforme vai mudando a região, o nome da brincadeira ela vai sendo diferenciada, justamente para adaptar a realidade ali e também a linguagem daquela região. Muito interessante, né? Bom, agora a gente vai passando um pouco mais aqui no nosso assunto. E a gente vai ver aqui na cartelinha para vocês que a barra-bandeira ela está inserida na categoria dos jogos populares, que são aqueles conhecidos também como jogos de rua ou jogos tradicionais, que não exigem recursos materiais mais sofisticados, pois sua gênese está na cultura popular, mas apresentam também aspectos característicos dos jogos cooperativos, onde todo mundo coopera e todos ganham, ok? Então aqui a gente já consegue observar também que a barra-bandeira, além de ser um jogo, né, uma brincadeira de disputa, ela também exige que o quê? Que haja cooperatividade, um ajudando o outro ali na estratégia da sua equipe para poder conseguir vencer ali essa dinâmica, ok? Então, nesse tipo de jogo, os participantes eles eliminam o medo e o sentimento de fracasso, reforçam a confiança em si mesmos como uma pessoa digna e de valor. Muito interessante, né? Então, vamos ver aqui como é que isso surgiu aqui no Brasil. No Brasil, a prática remete às primeiras décadas do século XIX e vem da tradição, olha lá, de Portugal, né? Tradição portuguesa, que, por sua vez, tem suas raízes na Itália renascentista,
quando as cidades da Toscana disputavam as bandeiras de outras regiões da Península Itálica. Então, a gente viu que a barra-bandeira, ela vem ali, ó, lá da Itália, passou por Portugal, chegou aqui no Brasil e, obviamente, que em cada lugar em que ela foi sendo inserida, ela foi recebendo características daquele local. Muito interessante. Agora, vamos ver aqui como é que funciona a brincadeira da barra-bandeira. Vou colocar aqui esse quadro aí para vocês verem como é que funciona, como é que é o campo aí da barra-bandeira, né? Então, já observe que nós temos aí dois campos, né? Dois campos, na verdade, um campo dividido aqui ao meio, né, onde vai separar as duas equipes. E é legal vocês definirem aí, por exemplo, uma cor para diferenciar as equipes, para que as equipes não se misturem, não se percam aí no objetivo. E observem que nessa brincadeira, aqui, ó, na linha de fundo, nós temos uma bandeira. Muito bem, então observem aí o campo, né, onde é jogado a barra-bandeira. Observem essa linha aí que divide os dois campos, né, dividindo, obviamente, as equipes. É interessante que vocês façam alguma coisa para diferenciar as equipes, para não se atrapalhar na hora do jogo. E também eu quero que vocês observem aí na linha de fundo desse campo, que existem duas bandeiras, uma em cada lado do campo, ok? Qual é o objetivo da barra-bandeira? É justamente você avançar para o campo da equipe adversária sem se deixar pegar e você conseguir alcançar essa bandeira aí e trazer de volta para o seu campo. Então, a equipe que ganhar vai ser justamente a que conseguir fazer esse trajeto sem deixar que a equipe adversária consiga te alcançar ali dentro desse percurso. Deu para entender? Então, basicamente, é essa forma aí que a barra-bandeira ela é jogada. E eu acredito que vai ter aí uma forma de vocês visualizarem melhor a barra-bandeira, né, através de um vídeo. Bem, amigos do Mediado, sejam bem-vindos à Arena Semian, palco desse duelo fantástico entre essas duas equipes. Eu sou Rosângelo Assis e estarei com vocês nesse jogo. É isso aí, meu amigo. Eu sou Mário André e estaremos juntos aqui fazendo algumas considerações sobre essa partida. Lembrando que a barra-bandeira é um jogo popular, mas que assume também um caráter cooperativo. E aqui tem até um viés competitivo, já que as duas equipes vieram para ganhar. Caramba, queria agradecer a todo mundo. Nossa, que vitória sensacional. A equipe lutou demais. O rapaz estava ali me marcando, né? Só que a nossa estratégia ali pelo lado e tal, a gente conseguiu se livrar, conseguiu fazer uma boa partida. O adversário é bom, mas não foi bom o suficiente, porque aqui tem a gente está aqui, ó, lá em cima. Agradecer a todos vocês por essa vitória, viu? Vencemos! Muito bem, viram aí como é divertida essa brincadeira do barra-bandeira, conseguiram aí ter uma ideia de como é que ela acontece. Observaram bem que a bandeira ela não precisa ser necessariamente uma bandeira, ela pode ser ali uma sandália, um pedaço de galho de árvore, o que vocês tiverem de objeto para sinalizar que é a bandeira que vai ser roubada ali pela equipe,
pode ser usada, tá? Então, ficou aí para vocês. Se vocês não conheciam, agora vocês passaram a conhecer essa brincadeira chamada barra-bandeira. Agora a gente vai apresentar para vocês o tacobol, que faz parte ali de uma modalidade esportiva de campo e taco. Mas o que é um esporte de campo e taco, professora? Vamos ver então a sua definição? São justamente modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Nós temos aqui como exemplo o beisebol, o cricket, o softball, dentre outros, né? Então, o tacobol ele faz parte aí dessa modalidade esportiva, que vai utilizar aí 2 elementos principais, que é o taco e a bola. Agora a gente vai apresentar para vocês algumas modalidades que fazem parte dessa classificação que eu acabei de falar. Começando então pelo cricket. O cricket é esse esporte que possui sua origem na Inglaterra em 1566, no século XVI. Surgiu a partir de um esporte rudimentar da época medieval, chamado aí de stowball. Observem aí que o cricket sofreu muitas modificações até chegar ao formato que tem hoje, e é uma paixão nacional em países como Reino Unido, Índia e Paquistão. Aí na imagem, como vocês observaram na cartela anterior, existe aí 2 elementos que eu falei para vocês que são característicos dos esportes de campo e taco, que no caso é o taco e a bola, né? Agora, outra modalidade esportiva que vou mostrar aqui para vocês é o beisebol. O beisebol é um esporte coletivo praticado com uma bola e um taco, ou seja, tem esses 2 elementos aí correspondentes a essa classificação esportiva, e o termo vem da língua inglesa baseball, ok? Lá nos Estados Unidos, é um dos esportes mais populares, mais jogados, né, naquela região, o qual é praticado por homens e por mulheres. Aqui no Brasil é o futebol, né? Todo mundo joga futebol, tem campeonato de futebol em tudo quanto é lugar. Lá nos Estados Unidos é o beisebol, ok? A sua prática, ela vai exigir o quê? Treinamento dos jogadores, muito treinamento dos jogadores, agilidade, condicionamento físico e precisão são ali requisitos indispensáveis para esses atletas. E existem controvérsias aí sobre a origem do beisebol. Alguns acreditam que é de origem inglesa, outros que ele foi criado por Abner Doubleday em Nova York, no ano de 1839, mas a verdade é que é um jogo semelhante, né? Existe um jogo semelhante chamado Rounders, que já era praticado ali no século XVIII, lá na Inglaterra. E antes disso, foram encontradas descrições de um esporte com bola e taco em documentos franceses que datam do século XIV. Olha só que interessante. Então, esse jogo aí já tem registro em várias regiões aí do nosso mundo, né? E os movimentos e fundamentos básicos que são executados ali no jogo do beisebol são o arremesso, a rebatida, a recepção, o fielding, que é a técnica de recepção do beisebol, e o basear, né, que é a técnica do beisebol, ok? E antes disso foram encontradas, né, essas descrições, antes, né, desse movimento todo aí, foi encontrada essas descrições relacionadas aí ao beisebol, ok? Muito bem. Agora, a gente vai fazer aqui uma associação aqui dos equipamentos que são utilizados no beisebol e no cricket. Vamos ver, então, que nós temos aí 3 elementos principais: o taco, a bola e o campo, né? Então, são elementos aí que são utilizados nas 2 modalidades. Temos também a equipe técnica, né, que estrutura todo o evento, e equipamentos de proteção que são usados nessas atividades, como capacetes, caneleiras, luvas, cotoveleiras, protetores de coxa, tórax e braço, ok? E agora, falando sobre as modalidades de jogo aqui, especificamente do cricket, nós temos aqui o T20 cricket, que é um jogo jogado ali por 3 horas, o One Day cricket, que ele já tem uma duração ali de 8 horas de jogo, né, enquanto um time ataca de manhã,
o outro defende à tarde. E o teste cricket, que aí é um jogo de 5 dias, ou seja, é um jogo muito prolongado. E em virtude, né, dessa necessidade de fazer as adaptações, visto que esses implementos, esses locais onde são praticados aí geralmente não tem muito fácil acesso pela população, surgiu então o jogo do tacobol, que de certa forma aí democratizou esse esporte, né, para todo mundo e simplificou essas modalidades. Então nós conhecemos como tacobol também a nomenclatura de quê? Bete-ombro, né, que é também conhecido como bete, betes, tacobol, betes-lombo, taco, jogo de taco ou pau na lata, né? E possui algumas controvérsias também ali quanto à sua origem. Vamos ver então o que fala aqui sobre a origem desse jogo. Existem duas vertentes históricas sobre a criação do tacobol. Uma é que o jogo foi criado por jangadeiros no Brasil durante o século XVIII e a outra é que ele era praticado por ingleses que jogavam cricket nos porões do navio durante suas viagens pelos oceanos. A expressão inglesa bet on bro, de I bet on brother, significa aposto no irmão, que no caso é o companheiro de equipe de quem brada a advertência, né? Pode indicar essa possível origem. Fato é que o jogo se popularizou no país, principalmente por conta da sua acessibilidade. Até a moeda, né, do cara e coroa, se fosse necessária no momento de decidir quem iria iniciar o jogo, foi substituída utilizando, então, ali no caso, a saliva em um dos lados do taco e lançando sorte sobre qual lado cairia para cima ou para baixo, indicando que estivesse sendo disputado. Vamos ver agora as semelhanças que existem entre o jogo do beisebol e cricket e do tacobol. Em ambos os jogos, há o uso, né, como vocês vão ver aí na cartela anterior, há o uso de uma bola esférica e o uso de tacos. Isso são característicos desses jogos. E o objetivo principal é rebater a bola arremessada para o mais longe possível, ok? Muito bem. Então, as diferenças que existem entre esses jogos é que no beisebol e no cricket há um número elevado de jogadores, como vocês vão observar aí, em campo por cada equipe, enquanto no jogo de taco são apenas 2 duplas, uma contra a outra, né? Então, o beisebol e o cricket são jogados em um campo específico para o jogo, enquanto o taco não precisa necessariamente de uma quadra específica, ok? E existe também essas diferenças aqui no beisebol e no cricket, que depois de rebater a bola, o jogador deve percorrer atrás de variadas bases, e já no taco, depois de rebater, o jogador deve correr até uma outra base, enquanto a dupla faz o caminho contrário. Olha só que interessante, né? A gente viu aí as diferenças e as semelhanças entre esses jogos aí de campo e taco. Agora, para ficar mais claro ainda para vocês, eu vou trazer aqui um vídeo que vai explicar direitinho como é que se joga o jogo do taco. Vamos ver. Formem duplas. Uma será a rebatedora e a outra a lançadora. Cada um na sua posição e que comece o jogo. Quando o lançador acertar o garrafão, troquem de posição.
Muito bem, então conseguiram observar aí como é que joga o jogo de taco? Muito bem, então vocês já podem reproduzir aí, viram que os materiais também foram adaptados, né? Tudo isso é possível fazer aí na comunidade de vocês, aí brincando com seus amigos, com seus colegas depois da aula, né? Então aproveitem aí para executar essa atividade. Tá bom? Agora vamos ver aqui para que servem esses jogos, né? Qual é o objetivo? Qual é o intuito? Será que é brincar por brincar? Não, esses jogos eles servem também, o jogo de tacobol serve para iniciação esportiva. Vocês conseguiram observar que ele utiliza os mesmos elementos, por exemplo, do beisebol e do cricket. Então, uma criança que brinca de tacobol, ela pode estar desenvolvendo habilidades motoras suficientes para também futuramente poder ser um atleta, né, dessas duas modalidades. Muito interessante. Tem a questão da socialização, porque você se diverte com outras pessoas, você socializa com outras pessoas, e isso é muito importante também para o nosso convívio, né? A gente precisa dessas relações ali interpessoais acontecendo, né? A gente precisa desse conhecimento de outras pessoas, trocar experiências, é muito importante. Temos também a questão da prática de lazer e entretenimento, porque essa é uma atividade que você pode fazer nos seus momentos livres, quando você volta da escola, no final de semana que você quer brincar com seu amiguinho, você já tem uma atividade para proporcionar, você junta ali a turma e fala, vamos brincar de tacobol? Aí você fabrica o seu material, você pratica essa atividade, desenvolve a sua coordenação motora, faz uma prática de atividade física que vai melhorar a sua saúde, ou seja, inúmeros benefícios. Que é o próximo ponto que eu vou citar para vocês, que é a questão da saúde e bem-estar. O tacobol é uma atividade que vai fazer o seu corpo se movimentar, né? E como todo movimento gera gasto de energia, vai fazer com que o seu corpo ele também responda positivamente, aumentando seus níveis de saúde. Então, você vai deixar de ser sedentário e você vai estar praticando uma atividade prazerosa. Olha só que legal. E aí a gente vai também promover o conhecimento e a cultura popular, porque vocês observaram que cada atividade dessa tem uma história, vem ali de muitos anos, vem de outros países, então tudo isso vai contando uma história e vai trazendo ali o conhecimento daquela cultura de onde se originou aquela atividade. E isso é muito bom, porque vai perpetuar esse conhecimento para outras pessoas, para outras gerações, tá certo? E também, olha aí, não menos importante, estar em movimento. E quão prazeroso é você se movimentar, fazer uma atividade física, que a gente tem que fazer realmente todos os dias, mas fazer uma atividade física que te dê prazer, que você consiga ficar feliz com essa atividade, socializar com seus amigos, né? É uma atividade super interessante. Então, espero que vocês tenham conseguido aí anotar, né, as curiosidades a respeito dessas brincadeiras, de onde elas se originaram, por que elas existem, qual é o objetivo principal ali desses jogos tradicionais, né, que é justamente fazer com que essa cultura, né, esse folclore, esse conhecimento, ele vá passando ali de geração em geração de maneira prazerosa, através dessas atividades que são acessíveis, que são regionalizadas, né, porque vocês viram que cada região que adota essas atividades vai trazendo também, acrescentando ali as suas características, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse tema, tenham aprendido um pouco aqui comigo a respeito dos jogos, do contexto regional e também das tradições, né, da cultura popular. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.